Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o capítulo 5 do livro Sermões de Spurgeon sobre as Parábolas. Se este projeto tem sido uma bênção para você, não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada. Capítulo 5. Os servos inúteis. Eu servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Há uma linha muito tênue entre a indiferença e a sensibilidade mórbida. Alguns homens parecem não sentir ansiedade santa. Investem o talento que seu mestre lhes deu na terra, deixam-no lá e desfrutam seu prazer e sossego sem qualquer remorso. Outros professam tanta ansiedade de estarem certos que chegam à conclusão que nunca o serão e caem sob um pavor de Deus, vendo seu serviço como penoso e ele mesmo como um senhor rigoroso, embora eles nunca o digam abertamente. Entre essas duas linhas há um caminho tão estreito como o fio da navalha, que somente a graça de Deus nos capacita a identificar. É igualmente livre da falta de cuidado e da escravidão e consiste em um senso de responsabilidade corajosamente gerado pelo auxílio do Espírito Santo. O caminho certo normalmente está entre os extremos. É o estreito canal entre a rocha e a voragem. Há um caminho sagrado que corre entre a autocongratulação e o desalento. Uma trilha muito difícil de encontrar e de se manter nela. Há grandes perigos na consciência de que você fez algo bem feito e que está servindo a Deus com toda a sua capacidade, pois você pode vir a pensar que é merecedor, digno de ser colocado entre os príncipes de Israel. O perigo de ficar engrandecido dificilmente pode ser supervalorizado. Uma cabeça entontecida traz a queda. Contudo, igualmente temível, por outro lado, é a sensação de indignidade que paralisa todos os esforços, fazendo-o sentir que é incapaz de qualquer coisa que seja excelente ou boa. Sob esse impulso, homens têm fugido do serviço a Deus para uma vida de solidão. Sentem que não poderiam se comportar valentemente nos embates da vida e, portanto, escapam do campo de batalha antes que a luta comece para se tornar ermitões e monges. Como se fosse possível fazer a perfeita vontade de Deus não fazendo absolutamente nada e livrar-se das tarefas para as quais nasceram por meio de um modo não natural de existência. Bendito é o homem que encontra o caminho reto e estreito entre a consideração exagerada de si mesmo e a concepção rígida de Deus, entre a autoestima e o escolher-se timidamente diante de todos os esforços. Meu desejo é que o Espírito de Deus possa guiar nossa mente ao áureo meio-termo, onde as santas graças se misturam e os contendentes vícios, igualmente naturais ao nosso malvado coração, fiquem excluídos. Que o Espírito de Deus abençoe nossos 3 textos e os 3 assuntos sugeridos por eles, para que possamos nos corrigir e depois, pela infinita misericórdia, possamos ser preservados íntegros até o grande dia de prestação de contas. Leiamos Mateus 25:30. Eu, servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 1. Neste nosso primeiro texto, temos o veredito da justiça sobre o homem que não usou seu talento. Ele é aqui classificado como servo inútil.
porque foi preguiçoso, inútil e sem valor. Ele não trouxe rentabilidade ao capital de seu senhor, nem lhe prestou qualquer serviço sincero. Não cumpriu fielmente a confiança que repousava sobre ele, como fizeram seus companheiros. Percebam, primeiramente, que essa pessoa inútil era um servo. Ele jamais negou que o fosse. Foi por sua posição como servo que ele se tornou possuidor de seu único talento e ele nunca objetou a essa posse. Se fosse capaz de receber mais, não há motivo pelo qual não devesse ter 2 ou 5 talentos, pois as Escrituras nos dizem que o Senhor concedeu a cada homem conforme a sua habilidade de servir. Possuía a habilidade de gerenciar o que seu senhor lhe dera, mesmo no ato de enterrar o talento e de aparecer diante dele para lhe prestar contas. Isso torna a questão ainda mais perscrutável para você e para mim, pois nós também professamos ser servos do Senhor nosso Deus. O julgamento deve começar na casa de Deus, isto é, com aqueles que estão na casa do Senhor como filhos e servos. Portanto, observemos bem nossas ações. Se o julgamento começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Se esse, em nosso texto, é o julgamento dos servos, qual será o julgamento dos inimigos? Esse homem reconheceu que era servo até o último minuto e, embora fosse impertinente e imprudente o bastante para expressar a opinião mais maldosa e difamatória sobre seu senhor, ele não negou sua posição ou o fato de que seu talento pertencia ao Senhor, uma vez que afirmou: Aqui tens o que é teu. Ao falar dessa maneira, foi mais longe do que alguns cristãos confessos, porquanto estes vivem como se o cristianismo fosse todo relacionado a comer a gordura e beber o doce, e nada tivesse a ver com o serviço. Como se a religião tivesse muitos privilégios, mas não preceitos. E como se, quando os homens são salvos, eles se tornassem vadios, licenciados, para quem é uma questão de honra magnificar a livre graça, enquanto ficam parados, ociosos, o dia inteiro no mercado. Infelizmente, conheço alguns que jamais fizeram o mínimo por Cristo e ainda assim o chamam de Mestre e Senhor. Muitos de nós reconhecem que somos servos, que tudo o que temos pertence ao nosso Mestre e que temos o compromisso de viver por ele. Até aí, tudo bem, mas podemos ir até aí e, mesmo assim, no final, sermos encontrados como servos inúteis e ainda sermos lançados nas trevas exteriores, onde prantearemos e rangeremos os dentes. Que prestemos atenção nisso. Esse homem, embora servo, avaliava mal seu senhor e não apreciava seu serviço. Ele disse: Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Certos cristãos que roubam a igreja têm a mesma disposição mental. Não ousam dizer que se arrependem de ter se unido à igreja, mas agem de forma que todos poderiam concluir que, se isso pudesse ser desfeito, eles não o repetiriam. Não encontram prazer no serviço de Deus, mas continuam nessa rotina como se fosse por hábito ou uma árdua obrigação. Entram no espírito do irmão mais velho, nota de rodapé, referência à parábola do filho pródigo, fim da nota, e dizem: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Sentam-se no lado sombrio da piedade e nunca se deleitam no sol que brilha a pino sobre ela. Esquecem-se do que o pai disse a esse filho mais velho: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Ele devia ter tido muitas festas, tantos cordeiros e cabritos, quanto quisesse, não lhe fora negado bem algum.
A presença de seu pai deveria ter sido sua alegria e prazer, muito melhor do que todas as festanças com amigos. Seria assim se ele tivesse fundamentado corretamente isso em seu coração. O homem que escondeu seu talento carregava em si o espírito muito mais perverso e petulante do que o irmão mais velho. Mas o princípio é o mesmo e devemos nos preocupar em eliminá-lo desde o começo. Esse servo inútil considerava seu senhor como alguém que ceifava onde nunca semeara e ajuntava onde não espalhara. Queria dizer com isso que seu mestre era rígido, severo, injusto e alguém difícil de agradar. Julgava seu senhor como sendo alguém que esperava mais de seus servos do que teria qualquer direito de esperar. E tal era seu ódio por sua conduta injusta que ele resolveu dizer-lhe na cara o que pensava dele. Esse espírito pode lentamente se infiltrar na mente dos cristãos. Temo que esteja sendo incubado em muitos agora mesmo, pois não estão satisfeitos com Cristo. Se quiserem prazer, saem da igreja para obtê-lo. Suas alegrias não estão dentro do círculo do qual Cristo é o centro. Sua religião é uma obrigação, não seu deleite. Seu Deus é seu pavor, não sua alegria. Não se regozijam no Senhor e, portanto, Ele não lhes concede o desejo de seu coração e eles ficam cada vez mais descontentes. Não podem clamar-lhe: Deus, que é minha grande alegria. Assim, o Senhor é um terror para eles. A devoção é-lhes um compromisso horrível. Gostariam de poder escapar dela com a consciência aliviada. Não dizem isso a si mesmos, mas podemos ler estas palavras nas entrelinhas. Que cansaço isso é! Não os surpreende que, quando as coisas chegam a esse ponto, o cristão se torne um servo inútil, pois quem pode fazer um trabalho que detesta tanto? O serviço forçado não é desejável. Deus não deseja escravos para honrar seu trono. Seria melhor que o servo que não tem prazer em sua situação fosse embora. Se não estiver feliz com seu mestre, seria melhor que encontrasse outro, visto que o relacionamento mútuo deles será desagradável e improdutivo. Quando se chega a isso, que eu e você estejamos descontentes com nosso Deus e não satisfeitos com o seu trabalho, seria melhor que procurássemos por outro Senhor, se é que algum deles nos receberá, pois certamente seremos inúteis ao Senhor Jesus por nossa falta de amor a Ele. Perceba a seguir que, embora esse homem não estivesse fazendo nada por seu senhor, ele não pensava de si mesmo como um servo inútil. Não exibiu autodepreciação, nem humildade ou contrição. Era extremamente autoconfiante e disse sem corar: Aqui tens o que é teu. Compareceu diante de seu senhor sem apresentar pedidos de perdão ou desculpas. Não se uniu àqueles que fizeram tudo e disseram: Somos servos inúteis. Sentia que havia tratado com o seu mestre conforme merecia a justiça do caso. Na verdade, em vez de reconhecer qualquer erro, começou a acusar seu senhor. É assim com os falsos crentes. Não fazem ideia de que são hipócritas. Esse pensamento nem lhes passa pela cabeça. Não têm noção de que são infiéis. Faça uma alusão a isso e veja como eles se defendem. Se não estiverem vivendo como deveriam, exigem que se lhes tenha piedade em vez de os culpar. A culpa está na providência. É por causa das circunstâncias. Isso é culpa deles mesmos e de ninguém mais. Não fazem nada e mesmo assim sentem-se mais tranquilos do que aqueles que fazem tudo. Enterraram o problema e esconderam seu talento e perguntam sem constrangimento algum: O que mais você quer? Deus é tão exigente a ponto de esperar que eu lhe traga mais do que ele me deu? Sou tão agradecido e tão devoto quanto Deus me faz ser. O que mais ele exigirá? Veja, não há o encurvar-se até o pó com um sentimento de imperfeição,
mas um arrogante lançar em Deus toda a culpa, e isso também sob a pretensão de honrar sua graça soberana. Ai de mim, que o homem seja capaz de torturar a verdade em tão presunçosa falsidade. Atentem bem ao fato de que o veredito da justiça, no fim das contas, pode ser exatamente o contrário do que falamos de nós mesmos. Aquele que com arrogância se vê como um servo produtivo pode ser encontrado como inútil, e aquele que com modéstia se julga infrutífero pode terminar ouvindo de seu mestre: Muito bem, servo bom e fiel. Temos pouca habilidade devido às deficiências de nossa consciência de formar uma estimativa correta sobre nós mesmos. Frequentemente nos avaliamos como ricos, abastados e não precisando de coisa alguma, quando, de fato, estamos pobres, cegos e nus. Esse era o caso desse servo inútil. Ele se envolveu com o conceito de que era mais justo do que o seu senhor e tinha um argumento para alegar o qual ele acreditava que o isentaria de toda a culpa. Deveria nos despertar muita sondagem de coração quando percebemos o que esse servo inútil fez, ou melhor, o que ele não fez. Ele cuidadosamente depositou seu capital onde ninguém o pudesse encontrar e roubar, e esse foi todo o seu serviço. Devemos observar que ele não gastou aquele talento consigo mesmo ou o usou em negociações em seu próprio benefício. Não era um ladrão, ou se apropriou indevidamente da quantia colocada sob sua responsabilidade. Nisso, ele supera muitos que professam serem servos de Deus, mas que vivem apenas para si próprios. Qual seja o pequeno talento que tenham, eles o usam para seu próprio lucro e nunca para atender os interesses de seu senhor. Têm o poder de obter dinheiro, mas esse dinheiro nunca é em prol de Cristo, nem lhes ocorre tal ideia. Todos os seus esforços são para si mesmos, ou, para usar outras palavras que expressam exatamente o mesmo, em favor de suas famílias. Lá está um homem que tem o dom do discurso eloquente e ele o usa não por Cristo, mas por si mesmo, a fim de ganhar popularidade e poder chegar a uma posição respeitável. O único alvo e objetivo de seu mais ardente discurso é trazer grãos para seu próprio moinho e ganhos para sua propriedade. Por toda parte se vê, entre os que confessam Cristo, os que estão vivendo para si mesmos. Não são adúlteros ou bêbados, longe disso. Nem são ladrões ou esbanjadores. São do tipo de pessoas decentes, ordeiras e discretas. No entanto, do começo ao fim, tudo tem a ver com o seu eu. O que é isso além de um servo inútil? O que aproveita para mim um servo que trabalhe duro em favor de si mesmo e nada em meu favor? Um cristão professo pode labutar até se tornar rico, um conselheiro municipal, nota de rodapé, atualmente algo como um vereador, fim da nota, um prefeito, um membro do parlamento, um milionário. Mas o que isso prova? Ora, que podia trabalhar o que realmente trabalhou bem por si mesmo, e se durante todo esse tempo ele fez pouco ou nada por Cristo, é ainda mais condenável por seu próprio sucesso. Se tivesse trabalhado por seu Senhor, como o fez em seu próprio favor, o que poderia ter realizado? O servo inútil na parábola não era tão ruim assim, e mesmo assim foi lançado nas trevas exteriores. O que, então, será de alguns de vocês? Além disso, o servo mau não esbanjou seu talento. Não o desperdiçou em autoindulgência e maldades, como o filho pródigo, que gastou sua riqueza em viver luxuriante. Oh, não! Era muito melhor do que o pródigo. Não desperdiçaria nem centavos. Era totalmente a favor de poupar e não correr riscos. Assim que recebeu o talento, ele o enrolou em um guardanapo
e o escondeu na terra. Depositou-o em um banco, na realidade, um banco que não trazia lucros. Nunca tocou um centavo dele para festejar ou divertir-se, portanto, não poderia ser acusado de ser um esbanjador com o dinheiro de seu senhor. Em tudo isso, ele foi superior àqueles que rendem suas forças ao pecado e usam suas habilidades para gratificar as suas culposas paixões e as de outros. Aflijo-me ao acrescentar que alguns que se autodenominam servos de Cristo expõem sua força para minar o evangelho que professam ensinar. Falam contra o santo nome pelo qual foram denominados e assim usam seu talento contra seu mestre. Esse homem não fez assim. Era mau o suficiente em seu coração por qualquer outra coisa, mas nunca se tornou abertamente um traidor tão baixo. Nunca se empenhou para aprender a fim de levantar dúvidas desnecessárias ou para resistir às simples doutrinas da palavra de Deus. E isso ficou reservado para os mestres desses últimos dias. Dias que produzem monstros desconhecidos para tempos em que há pouca instrução. O talento desse homem não fora desperdiçado sob seus cuidados. Estavam da mesma forma como o recebeu. E ele, portanto, considerou que havia sido fiel. Ah, mas isso não é o que Deus chama de fidelidade. Permanecer onde está. Se você acha que possui a graça e apenas guarda o que tem, sem angariar mais, será o mesmo que esconder seu talento sob a terra e fazer dele algo estéril. Não basta reter, você precisa progredir. O capital pode estar lá, mas onde está o lucro? Viver sem alvo ou propósito, além de manter sua posição, é ser um servo mau e negligente, já condenado. Enquanto meditamos sobre esse assunto, que possamos dizer-lhe: Senhor, este sou eu? Seu senhor o chamou de servo mau. Então é algo ruim ser inútil? Com certeza a maldade deve significar alguma ação positiva. Não, não fazer o que é certo é ser mau. Não viver para Cristo é ser mau. Não ter utilidade alguma no mundo é ser mau. Não trazer glória ao nome do Senhor é ser mau. Ser preguiçoso é ser mau. Está claro que há muitas pessoas maldosas no mundo que não gostam de ser assim chamadas. Mau e negligente. Essas são duas palavras que são pronunciadas juntamente pelo Senhor Jesus, cujo discurso é sempre sábio. Um menino em idade escolar foi inquirido por seu professor: O que você está fazendo, John? Instigado, pensou em ser muito claro ao dizer: Não estava fazendo nada, senhor. Mas o mestre respondeu: Foi por isso que eu o instiguei, porque você deveria estar fazendo a lição que coloquei diante de você. Não lhe será desculpa, por fim, declarar: Eu não estava fazendo nada, senhor. Aqueles que estão à mão esquerda não foram dispensados sob maldição justamente por não terem feito nada? Não está escrito: Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis? Aquele que não faz nada é um servo mau e negligente. Esse homem foi condenado às trevas exteriores. Observe isso. Ele foi condenado a ficar como estava, pois o inferno, de certa forma, pode ser descrito como o grande capitão dizendo: fique como está. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. No outro mundo existe a permanência do caráter. Santidade eterna é céu. Mal contínuo é inferno. Esse homem estava fora da família de seu senhor. Achou que seu senhor fosse um mestre severo e assim provou não o amar. E que não era parte de sua casa. Seu coração estava fora dali e seu senhor lhe disse: permaneça fora. Além disso,
estava nas trevas. Tinha conceitos equivocados sobre seu mestre, pois este não era um homem austero e rígido. Ele não ajunta onde não espalhou, e não ceifa onde não semeou. Portanto, seu senhor disse: Você está voluntariamente nas trevas. Permaneça lá, nas trevas exteriores. Esse homem era invejoso. Não podia suportar a prosperidade de seu senhor. Rangia os dentes ao pensar nisso. Foi sentenciado a continuar naquele estado de mente e a ranger seus dentes eternamente. A punição eterna é uma concepção terrível. A permanência do caráter num espírito imortal. Continue o injusto fazendo injustiça. Ao mesmo tempo que o caráter dos ímpios será permanente, ele também será mais e mais desenvolvido dentro dos seus limites. O que há de mal se tornará pior, e sem que haja o que o restrinja, o mal será ainda mais vil. No mundo por vir, onde não há os obstáculos da existência da Igreja e do Evangelho, o homem desenvolverá uma ainda mais abominável maturidade de sua inimizade com Deus e um grau ainda mais horrendo de consequente sofrimento. A aflição é ligada ao pecado. Quando vive em pecaminosidade, o homem necessariamente vive em desgraça, visto que o mal é como o mar turbulento que não pode se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Como será estar eternamente fora da família de Deus? Nunca ser filho de Deus? Para sempre nas trevas? Jamais ver a luz do santo conhecimento, pureza e esperança? Ranger os dentes eternamente com doloroso desprezo e aversão de Deus, para quem odiar é inferno. Oh, pela graça de ser levado a amar aquele para quem amar é céu. O servo inútil teve um salário horrível para receber quando seu senhor o avaliou, mas não podemos dizer que ele bem o mereceu? Teve a devida recompensa por suas obras. Ó, nosso Deus, concede-nos que essa não seja a porção que cabe a qualquer um de nós. 2. Agora devo chamar sua atenção para o segundo texto. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Esse é o veredito da auto-humilhação, proferido pelo coração dos servos que laboriosamente cumpriram com a totalidade do trabalho do dia. Essa é parte da parábola que tensionava censurar qualquer noção de autoimportância e mérito humano. Quando o servo estava arando ou alimentando o gado, seu mestre não lhe diz: sente-se aqui e eu vou servi-lo, pois estou em grande débito com você. Não, seu senhor ordenou-lhe que preparasse o jantar e o servisse. Seus serviços são devidos, portanto, seu mestre não o elogia como se ele fosse uma maravilha e um herói. Ele apenas está cumprindo seu dever quando persevera desde a luz da manhã até o pôr do sol e, de forma alguma, aguarda ter seu trabalho exaltado em admiração ou recompensado com pagamento extra e humildes agradecimentos. Nem nós deveríamos nos gabar de nossos serviços, mas pensar modestamente sobre eles, confessando que somos servos inúteis. Qualquer que seja a dor provocada pela primeira parte de meu discurso, creio que ela apenas nos preparou melhor para entrar mais profundamente no espírito de nosso segundo texto. Ambos os textos estão gravados em meu coração com caneta de ferro por uma ferida cruel infligida quando eu estava muito frágil para suportá-la. Quando estava demasiadamente adoentado no sul da França e profundamente entristecido meu espírito, tão profundamente depressivo e enfermo que não imaginava como sobreviver.
Uma dessas pessoas maldosas que normalmente caçam os homens públicos, especialmente pastores, enviou-me uma carta cheia de animosidades, diretamente endereçada àquele servo inútil, C.H. Spurgeon. Nela havia panfletos dirigidos aos inimigos do Senhor Jesus, com passagens destacadas e sublinhadas e com notas aplicando-as a mim. Quantos Rabi Zaqués, nota de rodapé. Segunda Reis 18, 27 a 37 e Isaías 36, de 12 a 20. Fim da nota. Já me escreveram em seu tempo. Geralmente leio-as com a paciência que vem da prática e depois elas vão alimentar a lareira. Não estou buscando isenção desse aborrecimento, nem normalmente o acho difícil de suportar. Mas, no momento em que meu espírito estava abatido e eu em dor terrível, essa carta injuriosa me feriu a alma. Virei-me na cama e perguntei: então sou um servo inútil? Lamentei-me imensamente e não conseguia levantar minha cabeça ou encontrar descanso. Revi minha vida e vi suas enfermidades e imperfeições, mas não sabia como colocar meu caso até que esse segundo texto veio para meu alívio e respondeu o veredito de meu coração ferido. Disse a mim mesmo: espero não ser um servo inútil no sentido que essa pessoa pretende me chamar, mas com certeza o sou no outro sentido. Lancei-me a meu Senhor e Mestre mais uma vez com um senso mais aprofundado do significado do texto do que jamais percebera anteriormente. Seu sacrifício expiatório me reviveu e em humilde fé encontrei descanso. A propósito, pergunto-me por que qualquer ser humano pode encontrar prazer em tentar infligir sofrimento sobre os que estão enfermos e abatidos. Mesmo assim, existem os que se deleitam em fazê-lo. Com certeza, se não houver espíritos malignos lá embaixo, há alguns aqui em cima, e os servos do Senhor Jesus recebem provas de sua atividade. Permitam-me, então, se já sentiram dor pelo primeiro texto, levá-los ao ponto o qual eu pessoalmente cheguei quando, por fim, pude agradecer a Deus por aquela carta e sentir que foi um remédio salutar para meu espírito. Isso, que é colocado em nossa boca como uma confissão de que somos servos muito inúteis, serve para nos repreender quando achamos que somos alguém e que fizemos algo digno de elogios. Nosso texto serve para nos censurar se achamos que temos feito o suficiente, que já suportamos o fardo e o calor do dia por um tempo longo e que fomos mantidos em nosso posto além do nosso turno. Se concluímos que realizamos um bom dia de trabalho na ceifa e devemos ser convidados para descansar em casa, esse texto nos reprova. Se sentimos um anseio exagerado por conforto e desejamos que o Senhor nos dê alguma recompensa extraordinária no presente pelo que temos feito, o texto nos causa embaraço. Esse é um espírito orgulhoso, não filial, infrutífero, e deve ser derrubado com mão firme. Primeiro, de que forma podemos ter sido úteis a Deus? Como bem disse ele faz. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Se ofertamos a Deus de nossos bens, ele se torna nosso devedor? De que maneira nós enriquecemos aquele a quem pertence toda prata e ouro? Se entregamos nossa vida com a devoção dos mártires e missionários por amor a ele, o que é isso para o Senhor, cuja glória enche o céu e a terra? Como podemos sonhar em colocar o Eterno como nosso devedor? O Espírito, com atitude correta, diz com Davi: diga ao Senhor: tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra,
São eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Como pode um homem pôr seu Criador sob obrigação com ele? Que não adoremos de forma tão blasfema. Caros irmãos, devemos lembrar que qualquer serviço que possamos render-lhe é uma questão de débito de nossa parte. Espero que nossa moralidade não tenha decaído tanto a ponto de assumirmos para nós mesmos o crédito de ter pagado nossas dívidas. Não encontro homens de negócio orgulhando-se de si mesmos dizendo: paguei 1.000 libras esta manhã a tal pessoa. Bem, você deu isso para ele? Não, isso tudo era o que eu lhe devia. Isso é grande coisa? Já chegamos a um estágio tão baixo de moralidade espiritual que começamos a achar que temos feito algo grandioso quando damos a Deus o que lhe é devido? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Jesus Cristo nos comprou, não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por preço. Também entramos em aliança com Cristo e nos entregamos a Ele voluntariamente. Não fomos nós batizados em seu nome em sua morte? Independentemente do que façamos, será aquilo que Ele tem direito de reivindicar de nossas mãos por nossa criação, redenção e nossa confissão de rendição a Ele. Quando tivermos perseverado no árduo trabalho de arar até que não haja mais campo sem ser cultivado, quando tivermos feito o agradável trabalho de alimentar as ovelhas e tivermos terminado servindo à mesa da comunhão para nosso Senhor, quando tivermos feito tudo, não teremos feito mais do que era nosso dever. Por que nos vangloriamos então, ou clamamos por uma desobrigação, ou buscamos louvor? Acima disso, há a reflexão de que, infelizmente, em tudo o que fazemos somos inúteis por sermos imperfeitos. No trabalho de arar, temos hesitado. No alimentar do gado, tem havido rudeza e esquecimento. No servir da mesa, as provisões têm sido indignas do Senhor ao qual servimos. Como deve ser nosso serviço para aquele sobre quem lemos? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições? Algum de vocês pode olhar retroativamente para seu serviço a seu Senhor com satisfação? Se puder, não posso dizer que o invejo, pois não sinto a menor empatia por você. Ao contrário, tremo por sua segurança. Quanto a mim, sinto-me compelido a dizer com confiança solene que não estou satisfeito com nada que já fiz. Quase desejo viver novamente em minha vida, mas agora me arrependo de que meu orgulhoso coração me permita sentir assim, já que há probabilidade de que eu poderia fazer pior na segunda vez. Reconheço com gratidão tudo o que a graça tem feito por mim, mas, quando fiz algo por mim mesmo, peço perdão por tê-lo feito. Oro para que Deus perdoe minhas orações, porquanto têm sido cheias de falhas. Suplico que Ele perdoe até mesmo essa confissão, porque ela não é tão humilde quanto deveria ser. Rogo para que lave minhas lágrimas, purifique minhas devoções e que me batize no verdadeiro sepultamento com meu Salvador, para que eu possa ser esquecido em mim mesmo e ser lembrado apenas nele. Ah, Senhor, Tu sabes como nos distanciamos da humildade que deveríamos sentir. Perdoa-nos nisso. Todos nós somos servos inúteis e, se nos julgares pela lei, devemos ser lançados fora. Mais uma vez, não podemos nos elogiar de forma alguma, mesmo que sejamos bem-sucedidos no trabalho de nosso Deus, porque estamos em dívida com a abundante graça do Senhor por tudo o que temos feito. Se cumprimos todo o nosso dever, não teríamos feito nada se sua graça não nos tivesse capacitado para isso. Se nosso zelo não conhece descanso, é Ele que mantém o fogo aceso. Se fluem nossas lágrimas de arrependimento,
É Ele quem golpeia a rocha e traz dela água. Se há alguma virtude, algum louvor, alguma fé, algum ardor, se há semelhança com Cristo, somos obra de Sua mão, criados por Ele. Portanto, não ousamos tomar uma partícula de louvor para nós mesmos. Damos-te, grande Deus, daquilo que de ti recebemos. Se algo é digno de tua aceitação, já era teu de antemão. Desse modo, mesmo os melhores ainda são servos inúteis. Se temos um motivo especial de arrependimento por causa de algum erro evidente, devemos ser sábios de ir com um espírito humilde e confessar a falha. Depois, prosseguir no trabalho diário em espírito laborioso e esperançoso. Sempre que se sentir angustiado porque não consegue fazer o que deveria, sempre que vir as falhas de seu serviço e se condenar por isso, o melhor a fazer é ir e fazer algo a mais na força do Senhor. Se não serviu Jesus adequadamente até agora, vá e faça melhor. Se cometeu um erro crasso, não diga a todos que nunca mais tentará de novo. Ao contrário, faça 2 boas ações e compense por sua falha. Diga: se eu puder evitar, meu bendito Senhor e Mestre, não será mais um perdedor por minha causa. Não vou lamentar demais o passado, mas vou corrigir o presente e despertar para o futuro. Irmãos, tentem ser mais úteis e peçam por mais graça. O trabalho do servo não é se esconder num canto do campo e chorar, mas prosseguir arando. Não é balir com as ovelhas, mas alimentá-las e assim provar seu amor a Jesus. Você não deve ficar na cabeceira da mesa e dizer: não coloquei a mesa para meu mestre tão bem quanto eu desejei. Não, vá e prepare melhor a mesa. Tenha coragem. Afinal de contas, você não está servindo um mestre rude, e embora possa chamar a si mesmo de servo inútil, tenha bom ânimo, pois em breve um veredito mais bondoso será pronunciado sobre você. Você não é seu próprio juiz para o bem ou para o mal. Outro juiz está às portas e, quando ele vier, pensará melhor de você do que sua própria humildade lhe permite pensar acerca de si mesmo. Ele o julgará pela regra da graça e não pela lei, e acabará com todo o temor que vem de um espírito legalista que paira sobre você com asas de vampiro. 3. Assim chegamos ao terceiro texto. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Tentarei não pregar sobre aquela palavra de ânimo, mas direi apenas uma palavra ou 2 acerca dela. Esse texto é grandioso demais para ser tratado no final de um sermão. Encontramos o Senhor dizendo àqueles que haviam usado seu talento laboriosamente: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o veredito da graça. É bendito o homem que julgou a si mesmo um servo infiel, e bendito é aquele a quem seu Senhor dirá: servo bom e fiel. Observe aqui que o muito bem do mestre é em consequência da fidelidade. Não é muito bem, servo bom e brilhante, pois talvez o homem jamais tenha brilhado aos olhos daquele que apreciam o fulgor e o brilho. Não é muito bem, servo grandioso e distinto, porque é possível que ele não tenha sido conhecido além do vilarejo onde nasceu. Conscientemente, esse homem fez seu melhor no pouco e nunca desperdiçou uma oportunidade de fazer o bem fielmente, e assim se provou fiel. O mesmo elogio foi feito ao homem com 2 talentos e a seu companheiro com 5. Suas ocupações eram muito diferentes, mas a recompensa foi a mesma. O muito bem, servo bom e fiel, foi recebido e desfrutado por cada um deles.
Não é doce pensar que, embora eu possa ter apenas um talento, a mim não será negado o elogio de meu Senhor? É sobre minha fidelidade que ele fixará seu olhar, e não sobre a quantidade de meus talentos. Posso ter cometido muitos erros e confessado minhas falhas com grande pesar, mas ele me elogiará do mesmo modo como fez com a mulher a quem disse: ela fez o que pôde. É melhor ser fiel na escola infantil do que infiel numa nobre classe de rapazes. É melhor ser fiel sobre 40 ou 60 pessoas na aldeia do que ser infiel em uma paróquia de uma cidade grande, com a consequência de milhares se perderem. É melhor ser fiel numa reunião em um chalé, falando do Cristo crucificado a 50 aldeões, do que ser infiel em um prédio suntuoso onde milhares se congregam. Oro para que vocês sejam fiéis em render a Deus tudo o que são e têm. Enquanto viverem, quaisquer que sejam suas falhas, não sejam indecisos ou de mente dividida. Em vez disso, sejam fiéis nas intenções e desejos. Este é o cerne do louvor do juiz, a fidelidade do servo. Esse veredito foi dado pela graça soberana. A recompensa não foi de acordo com o trabalho, visto que ele havia sido fiel no pouco, mas foi colocado sobre o muito. O veredito em si não é sob a regra das obras, mas de acordo com a lei da graça. Nossas boas obras são evidência da graça dentro de nós. Nossa fidelidade, portanto, como servos, será evidência de termos um espírito amoroso com relação ao nosso Mestre. Desse modo, evidenciando que nosso coração foi transformado e que fomos levados a amar aquele por quem anteriormente não tínhamos afeição. Nossas obras são prova de nosso amor. Por conseguinte, permanecem como evidência da graça de Deus. O Senhor primeiro nos dá a graça e depois nos recompensa por ela. Ele age em nós e, por fim, considera o fruto como se fosse obra nossa. Desenvolvemos nossa salvação porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se um dia ele disser, muito bem, para você ou para mim, será por causa de sua própria graça enriquecedora e não em razão de nossos méritos. E sem dúvida é aqui que todos devemos vir e nos manter, pois a ideia que temos qualquer mérito pessoal logo nos fará encontrar falhas em nosso mestre e seu serviço, como sendo austero e difícil. Algumas vezes admiro como os homens que negam a doutrina da salvação pela graça como uma questão na teologia, porém admitem-na em suas devoções. Entram em controvérsia contra ela, mas inconscientemente creem nela. Um caso extremo é do cardeal Bellarmine, que era um dos mais inveterados inimigos da Reforma e um renomado antagonista aos ensinamentos de Martinho Lutero. Citarei um trecho de uma de suas obras. Em suma, ele diz: por conta da natureza incerta de suas próprias obras e do perigo da vanglória, o curso mais seguro é colocar toda a nossa confiança na misericórdia e na amorosa bondade de Deus. Você falou bem, cardeal, e desde que o curso mais seguro é o que escolheríamos, colocaremos toda a nossa confiança na misericórdia e na amorosa bondade de Deus. Conta-se que, e creio nisso pela excelência da fonte, esse grande homem, que durante toda a sua vida louvara a salvação pelas obras, enquanto morria, suspirou uma oração em latim, e sua tradução seria algo como: suplico, Deus, a ti que pesas não nossos méritos, mas o perdão gratuito de nossas ofensas, que me recebas entre teus santos e teus eleitos. Está Saul também entre os profetas? No final, Bellarmine orou como um calvinista? Casos como esse fazem que haja esperança
que muitos outros serão salvos numa igreja apóstata. Graças a Deus, muitos outros são muito melhores do que seu credo e em seu coração creem no que negam como teólogos polêmicos. Quer seja assim ou não, sei que se eu sou salvo ou recompensado, deve ser somente pela graça, pois não pode haver outra esperança. Quanto àqueles que fizeram muito pela Igreja de Cristo, sabemos que dispensarão todo louvor, dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Todos os servos fiéis do Senhor cantarão: Non nobis Domini. Não a nós, não a nós. Por último, irmãos, com que alegria infinita Jesus encherá nosso coração, e se por meio da graça divina contentarmos-nos o bastante ao ouvi-lo dizer: Muito bem, servo bom e fiel. Oh, se permanecermos até o fim, apesar das tentações de Satanás, da fraqueza de nossa natureza e dos embaraços do mundo, e mantivermos nossas vestes sem manchas mundanas, pregando Cristo de acordo com a medida de nossa habilidade e ganhando almas para Ele, que honra será! Que felicidade ouvi-lo dizer: Muito bem. A música dessas duas palavras terá em nós efeito de céu. Como será diferente no veredito de nossos companheiros, que com frequência acham falhas nisto ou naquilo, embora façamos nosso melhor. Nunca conseguiríamos agradá-los, mas agradamos nosso Senhor. Os homens sempre interpretam mal nossas palavras e julgam mal nossas motivações, mas Deus põe tudo na perspectiva, dizendo: Muito bem. Pouco significará, então, o que os demais tiverem dito. Nem mesmo as palavras lisonjeiras de amigos ou as rudes condenações dos inimigos terá qualquer peso quando ele disser: Muito bem. Sem qualquer orgulho receberemos esse elogio, porque mesmo então nos reconheceremos como sendo servos inúteis. Como o amaremos por colocar tanta estima sobre os copos de água que demos a seus discípulos e sobre o serviço modesto que tentamos lhe entregar. Que condescendência ao dizer: Muito bem, sobre algo que achamos ter sido feito de forma tão precária. Oro para que os servos de Deus aqui, que nesta manhã começaram uma sondagem em si mesmos e foram adiante confessando suas imperfeições, que agora encerrem se regozijando no fato de que, se cremos em Cristo Jesus e realmente somos consagrados a Ele, terminaremos esta vida e iniciaremos a próxima com o abençoado veredito: Muito bem. Cuidem apenas para que estejam entre aqueles que estão fazendo tudo e sendo fiéis. Ouço algumas pessoas falarem contra o sentimento de autojustiça, a quem eu diria: Você não precisa falar muito sobre esse assunto, porque não lhe diz respeito, já que você mesmo não tem justiça da qual se orgulhar. Ouço outros falando contra a salvação por obras, que não correm o perigo de cair nesse erro, porque as boas obras e a vida deles são duas coisas que não andam lado a lado. O que admiro é ver um homem como Paulo, que viveu para Jesus e estava disposto a morrer por ele, dizendo ao final de sua vida: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sigam em frente, irmãos, e não pensem em descansar até que seu dia de trabalho esteja findo. Sirvam ao Senhor com toda a sua força. Façam mais do que os fariseus, que esperavam ser salvos por seu zelo. Façam mais do que seus irmãos esperam de você, e então,
quando tiverem feito tudo, depositem-no aos pés de seu Redentor com a confissão: sou um servo inútil. É para esses que misturam fidelidade com humildade e ardor que Jesus dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo de teu Senhor. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, na manhã de 6 de junho de 1880. Fim do capítulo.